Agora a questão número 4. Duas espiras circulares E1 e E2 concêntricas e coplanares de raios R1 igual a 10π centímetros e R2 igual a 2,5π centímetros são percorridas pelas correntes I1 e I2 indicadas na figura. Sendo I1 igual a 10 amperes e μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Letra A. Caracterize o vetor de indução magnética originado pela corrente I1 no centro O. E B. Determine o valor de I2 para que o vetor de indução magnética resultante no centro seja nulo. Vamos à questão número 4, onde ele me dá o raio da espira 1, tá? Que vale 10π centímetros, e o raio da espira 2, que vale 2,5 centímetros. Π, né? Centímetros. Ele me deu a corrente na espira 1, são espiras circulares, né? E ele me deu o μ0 do meio, né? O μ do meio, no caso, é o vácuo, né? 4π vezes 10 a menos 7. E aí ele pergunta na letra A, caracterize o vetor de indução magnética, ou seja, o B, originado pela corrente I1 no centro O. Senhores, a corrente I1, repare o sentido dela. Ela vem nesse sentido, ela vem por aqui, ó. Chega aqui, ela dá a volta. O sentido dela é o sentido horário. É a corrente I1. Quando ela está no sentido horário de frente para você, né? É interessante a gente saber, ó. Repare que a I1 aqui, ó, o tempo todo na espira 1, esquece a espira 2, né? A corrente elétrica ela vem nesse sentido, regra da mão, ó. O I aqui e o tapa para dentro. Na verdade, ela vai originar um campo magnético, senhores, no centro da espira, entrando no plano. Então, na verdade, eu já sei qual é a primeira coisa, é a orientação, né? A característica dele, na verdade, eu preciso do valor e eu preciso da característica dele. Então, na verdade, ele é para dentro do plano, ok? Para começar para dentro do plano e perpendicular a ele, certo? Então, ele está entrando visto pela regra da mão direita, tá? E para calcular esse vetor campo magnético, para calcular o B1, senhores, da espira é μ0 I1 sobre 2π, ou melhor, π, é 2R1, certo? Sem π, tá? Isso é espira, ok? Então é só 2R1, é só o diâmetro, tá? Fazendo o cálculo, então, do B1, fica bem simples o cálculo do B1, senhores. Vou fazer aqui, substituindo os valores, vai ficar 4π, 10 a menos 7, vezes a corrente 1 que ele me deu, que é 10, dividido, senhores, por 2 vezes o raio, que é 10π, só que está em centímetro, 10 a menos 2, porque é só dividir por 100 aqui, né, senhores? Então fica 10π, 10 a menos 2 metros, ok? Bom, já posso simplificar aqui o 2π com 4π, vai dar 2, não é isso? Posso cortar esse 10 com esse 10 aqui, já deu uma facilitada. E o 10 a menos 2 eu jogo para cima, ele fica positivo. Logo, o B1 será igual a 2, 10 elevado a menos 5 Tesla, ok? Então, a gente acabou de caracterizar o campo magnético B1. Não é isso? Ele vale 2, 10 a menos 5 Tesla, tá? E ele está para dentro do plano do papel, né? E perpendicular a esse plano, é lógico, isso aí ficou bem claro para vocês, tá? Já na letra B, amigos, ele pede o que para você? Ele pede o valor da corrente 2 para que o vetor de indução magnética resultante no centro seja nulo, ou seja, ele quer que o vetor campo magnético no centro O resultante seja igual a zero. Para que seja igual a zero, senhores, o campo magnético de B2, se o B1 está entrando, o B2 tem que estar saindo, porque aí eles vão se anular. Logo, a conclusão que eu tenho é que B1 tem que ser igual ao B2 para que haja anulação do campo magnético no centro da espira. Mas, Douglas, por que ele está, né, entrando, na verdade? Então, senhores, a corrente elétrica ela entra aqui. Agora, essa corrente I2, ela gira no sentido, amigos, anti-horário, certo? Então, na verdade,
ela está o quê? Fazendo isso aqui, a regra da mão, ó, ela está girando nesse sentido aqui, ó, reparem, a corrente 2 nesse sentido e o tapa, ó, é para fora, certo? Então, eu vou gerar aqui um campo magnético de B2 saindo, certo? O que vai fazer com que B1 e B2 se anulem, ou seja, eles sejam iguais, né? Então, vai ficar bem simples, porque o campo magnético B1, eu não vou substituir isso aqui não, vou escrever μ0 e 1 sobre 2R1. Assim como eu vou ter μ0 e 2 sobre 2R2. Eu já posso simplificar aqui, meus amigos, o μ0 com μ0, e já posso simplificar o 2 com 2. Então, a relação ela é de divisão, então ela é diretamente proporcional. Eu posso calcular, então, Douglas, o I2? Pode, porque aqui ó, é 10 sobre, nem precisa mudar a unidade. Se usou centímetro, usa centímetro no raio. Então, vai ser igual a 10π, isso igual a I2 sobre 2,5π, né? Simplificando agora, eu posso, lógico, simplificar esse zero com esse zero, π com π, né, amigos? E multiplicar cruzado, logicamente, eu vou achar que I2 é igual a 2,5 amperes, ok? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.